Hoje no Quintas com Quintais eu tenho o prazer de receber um dos mais renomados diretores de carnaval do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu trago com muito prazer Wagner Araújo. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, obrigado Prazer. pelo convite, para a gente poder falar um pouco mais de carnaval e também da direção de carnaval, que é o vilão da história. Né? É o vilão da história, né? A gente costuma dizer que o Quintas com Quintais é um programa que fala de carnaval com quem faz carnaval, né? Então, o nosso foco sempre é aquele cara que está longe, que não tem acesso, que quer conhecer um pouco da história do carnaval, como se chega a uma posição de diretor de carnaval. Mas antes da gente começar, vamos tomar uma coisinha só para a gente não ficar com a boca seca? Pedir para a Paulinha trazer o nosso mineirinho. Precisamos faturar. Plim, plim. Esse é do nosso amigo Marco Aurélio Taboadella, um amigo de longa data. Nossa Senhora, olha o mineirinho aí. É um mineirinho com brasilidade, né, que a gente bebe, né? Ô Wagner, em que momento que você sentiu que era hora de você assumir uma direção de carnaval? Ou isso foi acontecendo gradativamente? Você começou presidente de ala, diretor? A minha história com carnaval é, na verdade, desde que nasci. A minha família sempre foi muito ligada a carnaval, especificamente, aquela coisa da rua, da fantasia. Eu morei num bairro chamado Engenho de Dentro. O Engenho de Dentro era um dos carnavais da cidade do Rio de Janeiro, muito tradicional. Coretos e tudo. Coretos, aquela coisa da participação da comunidade. Não havia o órgão público por trás, como hoje existe a Rio Tour, financiando a construção do coreto, a contratação da banda, não, era tudo do local. Então você tinha uma participação maior, né? Porque hoje o empregado que constrói o coreto, ele mora num lugar diferente da onde o coreto vai ser construído. A banda que toca é uma banda de outro bairro, talvez até de outra cidade. Perdeu um pouco a identidade. Perdeu né? um pouco a identidade. Antigamente era aquele livro de ouro que passava, é claro que nós estamos falando de outro Rio de Janeiro, talvez até de outro mundo, mas era aquele livro de ouro que passava, não havia o problema de segurança, a banda, que era a banda mais baratinha do local e às vezes nem se pagava. Mas eu sou oriundo disso, do carnaval, sempre gostei de carnaval. E sou economista, trabalhei muitos anos no mercado financeiro e eu lembro que no ano de 1983 o mercado não estava muito bom e eu dei uma parada. E comecei a frequentar por ter conversado com a minha mãe tinha uma ala na Vila Isabel, e ela me convidou, toda terça-feira nós estamos lá, vai lá. E lá eu conheci a nova diretoria da Vila Isabel, que estava assumindo, presidida pelo capitão Guimarães, que depois foi presidente da Liga, e com alguns dias de contato eles me convidaram para fazer parte da diretoria, né? E aí, dentro em pouco, eu tinha assumido a direção de carnaval, especificamente em 86, junto com o Laíla, que era o vice-presidente de carnaval. Já era no Carnaval do Max. Já era no Carnaval do Max. Então eu já estava lá. Então Você também já estava lá, exatamente. Eita. E naquele barracão da Avenida Brasil que o Guimarães herdou da Imperatriz, do Luizinho, lembra? Nós fizemos carnaval lá. E em 87, então, eu assumi a vice-presidência de carnaval da Vila. A gente fez um carnaval Raízes, lembra? Que era um samba lindíssimo, que não tinha, né? Lindíssimo, Um samba que não tinha rima do Martinho. Não tinha rima do Martinho. E aí, aquele foi o nosso último ano na Vila Isabel. Em 88, nós fomos para a ilha fazer a Aquarília do Brasil. Pois é, que virou quase Flamengo, né? Porque o Ari Barroso era Flamengo, e o presidente à época da ilha era muito entusiasta do Flamengo. Era o Beto Maia, né? Beto Maia, né? E em 89, então, nós fomos parar na Imperatriz. Fomos chamados eu não sabia, confesso, nem onde era a quadra. E a Imperatriz tinha sido rebaixada junto com a Cabo Sul. Sim. E aí o Luizinho Drummond, conversando com o Guimarães, sugeriu
que o Luizinho levasse o Max, aí levou toda a equipe de carnaval e uma semana, 10 dias depois, eu também fui trabalhar na Imperatriz. E, quer dizer, na Imperatriz eu estou fazendo 30 anos e no total de carnaval, como dirigente, 35 anos. Eu tenho 33 anos, né? Você está com 35 anos de carnaval, começou um pouquinho antes. Essa tua ida para a Imperatriz, eu lembro muito bem que a equipe toda foi, Dona Regina. Foi todo tudo mundo. isso, né? Depois a equipe se fragmenta um pouco, né? Eu saio, o Max e eu saímos para Viradouro. Para Viradouro e eu fiquei na E Imperatriz. você permanece na Imperatriz Isso. e tem feito esse trabalho lá já... quantos anos que você falou? 30 anos. 30 anos, né? Na Imperatriz, eu tinha assistido o desfile de 88 e tinha, além disso, tinha chovido durante o desfile da Imperatriz, né? A Imperatriz fez um desfile, não diria desastroso, mas ruim, né? E quando nós fomos para a Imperatriz, a minha cabeça era ter uma escola que apresentasse alguma coisa diferente, né? Na sua forma de desfilar. E a gente tinha uma equipe azeitada artisticamente, Sim. que trabalhávamos juntos há alguns anos, então não era a minha preocupação. A minha preocupação era exatamente como a escola poderia se apresentar de uma maneira diferenciada na avenida. Tecnicamente falando. Tecnicamente falando, eu tinha visto um vídeo do desfile da Imperatriz em 88 e em cima do vídeo da Imperatriz eu vi os outros vídeos das outras escolas e a televisão mostrava muitos buracos nas alas, entre alas e dentro da própria ala mesmo. E aí me veio a ideia de fazer alguma coisa mais agrupada, que não provocasse aquela imagem na televisão meio esburacada da escola, né? meio espalhada, mais né? compacta. Então eu falei, bom, eu vou tentar ensaiar a escola de uma maneira mais fechada. E as aulas na época tinham mais ou menos quantos componentes? Variavam de 100? 100 a 100? Era mais ou menos 100. Eu lembro que tinha uma aula lá que deu um probleminha no Carnaval de 88, que o Luiz me pediu para tirar, eram 100 componentes. Mas as escolas ainda não eram tão grandes como hoje, né? E aí eu imaginei esse tipo de desfile, compacto, sem querer tirar a alegria, sem querer tirar o entusiasmo, a motivação, mas organizado. Que isso favorece até a parte cromática, né? Sim, Se claro. você tem o bloco fechadinho, você vê melhor o branco, o amarelo, o verde. Isso é mais interessante para o carnavalesco. Para o também, carnavalesco, né? inclusive, visualizar na hora de desenhar. Eu lembro uma vez na Imperatriz, quando o Max liberou os figurinos no Liberdade é Liberdade, que você, com os figurinos na mão, você fazendo a divisão, meio, não digo aleatoriamente, mas você ia colocando os figurinos e meio que ordenando por cores, aí você, não, vamos botar essa aqui. Estávamos eu, você e Max, e você, Isso. quer dizer, essa coisa do bloco de cor, né? Já na sua cabeça funcionava ali, era muito interessante. E o Max também com essa relevância da cor também favorecia. Na verdade, também eu imaginei o seguinte, a gente tinha uma escola que vinha de rebaixada, né? Que depois o regulamento proporcionou a oportunidade da Imperatriz de continuar no grupo especial, e é uma escola que não tinha torcida. Então aí eu criei na minha cabeça e passei para vocês, eu lembro que a gente sentava para discutir isso, a ideia de primeiro desfilar para o jurado. Defender quesito por quesito, para então o grupo de quesitos comover primeiro o jurado e depois comover o público, né? Porque exatamente por essa ausência de torcida, né? Você disputava com Mangueira, Beija-Flor já, Mocidade, Salgueiro, Império Serrano, Portela, que eram escolas que, quando eram anunciadas na avenida, já davam um up. Aí daí surge o desfile técnico, que daí um termo que é... Daí surge o desfile técnico, onde eu apanhei muito, porque a mídia da época era uma mídia diferenciada da de hoje.
apesar de hoje ainda ter os seus palpiteiros, seus defeitos, mas era uma mídia mais de camisa, mais tradicional. E você tinha uma quantidade maior de pessoas ligadas à crítica de carnaval. Exatamente, E mais espaço, né? Isso. Rádios, programas de televisão. Só de programa de carnaval tinha uns 3 ou 4. Exatamente. Né? Diários, né? E eu apanhei muito. Nós ganhamos o carnaval, né? Eu lembro que a gente tirou a escola lá do final, de último para primeiro, o que facilitou muito o meu trabalho na Imperatriz, mas eu apanhei muito, porque era exército, não sei o quê, marchando, por causa da camisa, porque na verdade a gente não tirou a espontaneidade nem a alegria da escola. Agora, facilitou o fato de você estar numa escola com essas características, né? Quer dizer, essa tua estratégia, na verdade você viu uma certa, entre aspas, deficiência e criou uma estratégia para corrigir a deficiência, e daí você cria o desfile técnico. O que facilitou também era digamos assim, a autoridade, entre aspas, que o presidente da escola tinha sobre a escola. Uhum. Então a gente conversava com ele, é isso, vamos trabalhar em cima disso, Estamos falando do Luiz Pacheco Dumont, que até hoje exatamente. É claro que eu encontrei muita resistência. Por quê? Aquela época, muitos que frequentavam achavam que a escola de samba era o fundo de quintal. Então, que podia fazer tudo, que tudo era permitido. E aí, quando você quer organizar, você encontra resistência, isso é natural. Até culturalmente ainda é assim hoje. Mas o fato de a gente ter ganho o carnaval quebrou praticamente todas as resistências que a gente tinha na escola. Porque campeonato é campeonato, né? Eu lembro da gente na apuração lá foi no Maracanãzinho, né? Isso, E as notas... Ontem mesmo assisti no YouTube, está passando agora um vídeo do momento da apuração. Aparece o Max, aparece você, aparece o Sidney, aparece um monte de gente. E eu lembro de uma frase do Wagner, o troço estava indo, caminhando, e o ponto... Aí chegou uma hora que ele vira e falou assim, porra, Mauro, acho que a gente vai ganhar essa porra. E foi justamente... Até porque houve até um lance engraçado, que era o regulamento. O regulamento tinha sido discutido, tinha sido mudado, no sentido de notas descartadas voltarem, tanto que a Beija-Flor saiu comemorando também. E tem isso no vídeo também, exatamente. O Anísio abraçado com o Drummond. Isso, quando soube, no meio da Avenida Brasil, contam, não sei se é verdade, que eu não estava junto, quando ele soube que não era o campeão, voltou para reclamar e tal, e por força de regulamento nós fomos os únicos campeões, diga-se de passagem, ganhamos de uma escola que fez um carnaval épico. Nossa, ficou marcado, né? Foi Ratos Urubus. Ratos Urubus e tal. Eles perderam no samba. Essa tua relação com a comunidade, ela até hoje se mantém forte assim, ou a Imperatriz mudou nesses 30 anos que você está ali? Porque o bairro em si mudou. É evidente que mudou. Mas a Imperatriz talvez seja a escola mais intimista do Carnaval do Rio de Janeiro. Pela localização, pela coisa do histórico ruim, do complexo do Alemão, da insegurança que a cidade transmite, e sempre chama atenção para aquela área da Leopoldina, a região do Rio de Janeiro que mais comunidades carentes tem dificuldade de transporte. Então, é uma escola sempre frequentada pelas mesmas pessoas. As fofocas são as mesmas, o tititi é o mesmo, a cobrança é a mesma. Só que eu criei um tipo antipático, eu criei um tipo grosseiro, para exatamente poder ter um pouco de tranquilidade para trabalhar, porque escola de samba, quando você tem democracia, você não consegue fazer o teu trabalho. Foi uma espécie de uma defesa, né? Uma defesa. Vou me blindar aqui. Exatamente, porque a escola de samba é tal qual futebol, religião, cada um tem um palpite, cada um tem um comentário, cada um tem um gosto. Então, no momento que você entra na quadra, você, por exemplo, que já passou a fase de figurinista, quando você entra na quadra de você, depois que você mostrar os teus figurinos, se você for dar atenção ao cara que gostou de uma pena para a esquerda, de uma pedra para a direita, de um chapéu mais caído para trás, você não faz carnaval.
Então, eu entendo que a escola de samba é assim, você tem que ter uma filosofia de trabalho, acreditar naquilo, Uma diretriz e e quem partir. acredita com você vai, e quem não acredita espera você ir embora para assumir o teu caminho. Eu acho que é assim, entendeu? E como é que eu vou te dizer, esse teu escudo, essa tua defesa de personalidade durona, que na verdade não é muito real, né? Não Quem é. conhece você na Não. intimidade sabe que você é um boa praça. Até que você- porque é impossível, dentro de uma comunidade como a Imperatriz e outras, você se manter durão. Porque você imagina 30 anos na escola, eu vi ritmista nascer, eu vi passista nascer, eu vi problemas familiares seríssimos, eu vi muita gente chorando de fome, eu vi muita gente pedindo dinheiro para remédio, e aquilo vai... É uma experiência de vida fantástica, e aquilo vai te, sabe, te fazendo entender que é só mesmo uma capa necessária para quando você está na quadra. Fora isso, é completamente... Tanto é que as pessoas que me conhecem, elas sabem o seguinte, eu vou brigar agora, mas daqui a 5 minutos eu estou com a mesma pessoa tomando uma cerveja ali na esquina. É o exato sentido da palavra comunidade, né? A Imperatriz, acho que ela sintetiza muito essa Isso, coisa exato. da comunidade. Ô Wagner, essa nossa temporada aqui, ela vai durar 1 mês e meio, né? Que eu tenho um programa por semana que toda quinta-feira, às 20h30, está aí no ar, no YouTube. Então, como a gente está falando dessa semana, e a gente está contextualizando isso em outubro de 2017, a gente está no meio de uma grande crise em termos de carnaval no Rio de Janeiro, agora com a interdição dos barracões, né? Que foi assim como é que eu vou te dizer, um golpe de misericórdia, né? No momento onde você já não tem Balde d'água fria. você já não tem um repasse de verba regular, né? Você tem um corte de 50% e ainda vem toda essa pressão em cima da parte dos barracões, né? Você, como é que você está lidando como diretor de carnaval? Como é que você está tratando isso diretamente com a Imperatriz? Você está esperando acontecer ou você já está partindo na frente para resolver? Mauro, eu acho assim, se nós formos esperar, nós vamos perder mais tempo do que nós estamos perdendo. O país está mudando, de alguma forma, se não de todo, parte dele. Esses escândalos que vêm de Brasília e de outros centros poderosos do Brasil estão comovendo, estão mexendo nas atitudes das pessoas. Então, hoje, se você pensar que você vai resolver tudo com um jeitinho brasileiro, você não vai, né? Então, se entra uma fiscalização no Ministério do Trabalho e te exige alterações, mudanças, e te convence que aquilo é bom para você, para os teus funcionários, para a tua segurança, eu acho que é muito mais coerente você atender aquilo do que ficar brigando, tentando resolver com um jeitinho. Agora mesmo nós estamos gravando aqui o nosso programa e eu estou vindo do Ministério. Uma reunião longa, começou às 14h e terminou às 6h. Então, existe boa vontade da parte deles e é preciso que a gente não enxergue o fiscal do trabalho, o auditor do trabalho, como inimigo. A gente precisa enxergar como uma pessoa que tem um conhecimento técnico do que está falando e as exigências que fazem para te proteger, é para proteger o trabalhador, o funcionário. E entendo que se você assimilar isso, as coisas vão ser... A gente vai perder uma semana, 3, 4, 5 dias, vamos sim. Mas, em compensação, a gente vai poder trabalhar até o carnaval corrido, mas com mais tranquilidade. Quer dizer, o carnaval, na verdade, passa por uma adequação gigantesca, eu vejo assim, porque, embora a cidade do samba nos dê condição
técnica de melhor uso do trabalho, pelas suas instalações. Foi um grande momento, né? Com erros estruturais, como o Ministério do Trabalho mostra, por exemplo. Acho que aí que é o ponto. Ventilação, armazenamento. Aí que é o ponto que eu acho que houve aí um certo desequilíbrio na ação. Mas, por outro lado, você vai ter agora uma escola de samba onde vai todo mundo ter que trabalhar uniformizado, com segurança do trabalho adequada, com tudo. É uma grande mudança. É uma grande mudança. Você conseguir fazer. Porque você tem nas grandes obras, você já vê o cara não usa o equipamento, imagina dentro de um barracão. Então, as escolas têm aí um trabalho árduo pela frente. Porque né? é preciso que nós entendamos, e estou falando de uma forma geral, que a gente usa a palavra profissionalismo com muita facilidade, sabe? Tudo que envolve dinheiro é profissional. Quando no final é pago, mas é amador. É preciso que a gente entenda também que hoje o recurso que a escola recebe tem um movimento financeiro, representa um movimento financeiro, talvez maior do que 90% das empresas que existem no país. Então a gente tem que saber cuidar disso, tem que saber girar isso. Conjunto das duas escolas. Não, cada escola. Escola. Por exemplo, o carnaval passado nos deixou 6 milhões e meio. 6 milhões e meio, em termos de giro de dinheiro, é mais do que eu diria 90% das empresas que tem no país. Você sabe muito bem que na reta final a gente tem um sem número de funcionários. Né? Então, é preciso que se cuide disso. Eu entendo, por exemplo, que um acidente pode trazer transtornos muito sérios para a escola, para a direção da escola, para os responsáveis pelo setor, seja em que setor aconteça dentro do barracão. Você viu esse carnaval, esse ano nós tivemos 2 acidentes na avenida com carros alegóricos. Nós tivemos em São Paulo uma morte também. Tivemos uma morte aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também. E, no fundo, isso deprecia o evento. Comercialmente não é bom. É isso que a gente tem que pensar. Isso revelou, você acha que isso, para a gente poder amarrar esse assunto, isso revelou uma fragilidade na estrutura do carnaval, você acha? Que a gente está muito vulnerável? Eu não sei se uma fragilidade ou a gente tem que olhar um pouco com um pouco de descaso com relação ao nosso dia a dia. Não é só carnaval, não. A gente sempre acha que o assalto que houve na esquina não vai acontecer com a gente. O atropelamento que houve quando você atravessou fora da faixa não vai acontecer com a gente. A geladeira que caiu do 3º andar na cabeça do cara não vai acontecer com a gente. Então, é ruim. O que foi ruim dessa fiscalização foi o período. Podia ter sido em abril, justamente, podia ter sido em maio. A gente tinha tempo de planejar, de colocar esse custo na nossa despesa, mas não houve isso. Foi agora, e eles foram claros em função de um acidente que aconteceu no barracão, que aconteceu um óbito, chamou muita atenção e eles tiveram que tomar uma atitude mais radical. Então você acha que o carnaval, apesar de tudo, vai resistir a essa avalanche de mudanças e de mazelas? Eu acho, Mauro, acho que a gente tem também que rediscutir um pouco o regulamento. Acho que o desfile está muito engessado, está muito igual. E eu acho que isso partiu por culpa nossa em aceitar. Existe uma acomodação dentro do carnaval. Em aceitar. Aí você só se mexe, na verdade, quando as coisas começam a acontecer. Por exemplo, alguns camarotes deixaram de ser vendidos esse ano. Aí você começa a se preocupar. Será que não poderíamos ter nos preocupado antes? Estou falando isso porque eu sou diretor da Liga também. Sim. Sou diretor secretário. Será que nós não, a partir do momento que o primeiro parceiro comercial deixou de fazer parte do grupo que patrocina o Carnaval na Liga,
nós não teríamos que ter feito uma reunião e discutir o porquê ele deixou, o que ele diz. Acho que isso vai de encontro a uma necessidade de uma modernidade Sim, da festa, claro. né? Se adequar ao momento atual, a essas mudanças que o país está passando, as mudanças que o próprio público está passando, né? Público do carnaval mudou também. Já tem né? gente que questiona, inclusive, que o sambódromo já está vencido, já se fala em levar para a Barra. Aliás, você já fala isso há muito tempo. Isso, no antigo autódromo, que hoje já não é mais possível, porque é um transtorno para a cidade continua crescendo, Tem aquela o questão da trânsito entrada e continua, da saída, exatamente. aquele problema Você sério. sai de um lugar distante com as alegorias para poder desfilar e depois tem que ficar na rua, a tua dispersão não é o ideal. Não sei, eu acho que o evento cresceu de uma tal forma que a gente precisa, talvez, rediscutir alguns pontos. É claro que isso envolve grana, envolve o lado comercial, mas tem profissionais, boa vontade, mas tem profissionais aí que podem nos oferecer algumas soluções. Profissionais até fora do carnaval, eu digo profissionais de marketing, profissionais comerciais que podem passar, digamos assim, entre aspas, por cima do evento e só ter uma conversa técnica, uma conversa econômica e até nos orientar o que pode ser feito. Para que as escolas não sejam tão dependentes, Tão dependentes, do poder exatamente. público. Olha, Wagner, as minhas perguntas iam por um caminho e a gente acabou indo por outro caminho muito interessante também. Eu acho que foi de encontro à necessidade das pessoas entenderem que carnaval é muito mais do que só aquela festa que é vista ali. Então, foi muito gratificante bater esse papo com você, porque eu tenho certeza que essa entrevista vai trazer à tona muitas outras discussões e explicou muita coisa para aquele leigo que fica de longe. Ah, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, tem que fazer isso, fazer aquilo. Tá? Eu te agradeço muito a presença aqui no Quintas com Quintais. Manda meu abraço para a família, Drummond, né? Aquela galera que todo mundo gosta. E, enfim, vamos torcer para que tudo dê certo, vamos torcer para que o carnaval resista a tudo isso e que a gente possa passear e brincar aí por muitos anos à frente. Eu que agradeço, sempre que for convidado venho com o maior prazer e tenho certeza, aqueles que não conhecem o interior do nosso evento, o interior da escola de samba, o interior da Marquês de Sapucaí, tenham certeza disso. Nós, diretores de carnaval, somos os vilões da história. Eu conversei aqui com esse vilão, Wagner Araújo, diretor de carnaval da Imperatriz Leopoldinense, em mais um Quintas com Quintais. Demorou muito, é? 26, 28. Só fazer a foto dos dois segundos. Foi? Aí foi. Esse foi quanto? Demorou muito esse? 26, 28. Só fazer a foto dos dois segundos. Foi interessantíssimo.